Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre funções, suas ideias básicas, construção e aplicação nos códigos. Podemos entender uma função em programação como um código encapsulado e que é chamado e implementado em algum trecho do programa para executar algumas tarefas. A função pode gerar diversos efeitos em um programa, uma vez que o seu conteúdo, o seu código, pode variar segundo os objetivos do programador que o desenvolveu. Em vídeos anteriores foram utilizadas muitas funções, tais como printf, scanf e a função main, dentre outras. Vamos primeiro entender o formato geral de uma função, em seguida o seu funcionamento básico. Depois vamos observar um pouco a função main, a mais importante do programa na linguagem C. E por fim, praticaremos o uso de funções como exercício. Podemos gerar uma função com base no formato genérico, que está aqui na tela, e na ordem vamos observar os componentes dessa forma, dessa função. Precisamos informar que tipo de dados a função retornará, ou não. Esse retorno ele é um resultado das execuções da função. A função ela terá uma obrigação para executar algumas tarefas, e ela pode ter ou não a obrigação de retornar um certo valor para o sistema operacional. E esse resultado pode ser numérico ou não. Devemos também nomear a função gerada, mas recomenda-se uma nomeação contextualizada, ou seja, se eu criar uma função que some alguns valores e retorne o resultado dessa soma, o nome que auxilie no entendimento daquela estrutura é mais apropriado. Tipo, eu vou chamar a função de soma. Esse nome te dá uma ideia do que a função fará no programa. Qual será a utilidade da função? Devemos inserir parâmetros que se comparam às variáveis independentes em uma função matemática, sendo que a quantidade ela é decidida pelo programador. Você terá uma certa quantidade de parâmetros que são aqueles elementos onde você irá inserir valores quando você chamar a função. As três citações que eu fiz agora anunciam a criação de uma função. A função agora pode possuir alguns códigos encapsulados entre um par de chaves, e esses códigos executam as tarefas para a geração de resultados. No encapsulamento, nós encontramos alguns elementos importantes, como o corpo da função, que são as linhas desenvolvidas para a execução das tarefas, e o código de retorno, que é o resultado final que a função gera após executar tais tarefas. Quando criamos uma função, não garantimos a sua execução imediata. O que podemos fazer quanto a isso é chamá-la para que a mesma funcione. Esse chamamento ele pode ser feito em vários trechos do programa principal. Podemos chamar a função por meio de declarações por atribuição. Eu crio uma variável x, por exemplo, ela vai reservar um espaço em memória, e a essa variável eu vou associar a minha função. Essa função ela vai gerar um retorno, um valor, e esse valor final é que será associado, na verdade, à variável x. Também posso chamar a função por meio de uma linha própria, dedicada só a essa função, onde eu vou digitar o nome da função e os valores dentro dos parênteses, e esses valores substituirão os parâmetros quando eu declaro a função. Em linguagem C, todo código que possa ser executado está contido em uma função. A função main ela é a principal e obrigatória parte de um código. Todos os códigos em C eles precisam ter essa função main, porque é dela que parte a execução inicial do programa, e é através da mesma que o programador recebe o retorno da função que foi criada. Ou seja, a função main ela te retorna dois resultados, bem-sucedido e mal-sucedido. Eles são representados normalmente por números inteiros. O zero ele representa um retorno bem-sucedido. O valor 1 ele informa que ocorreu um erro. E é por meio da função main que se programa a chamada de todas as outras funções. Qualquer função que você crie, ela só é chamada dentro da estrutura da função main. Aqui na tela nós temos um exemplo de programa que possui uma função principal main e uma outra secundária, chamada cubo.
A função cubo, ela vem primeiro, ela não é executada imediatamente, só que a necessidade da sua declaração inicial é por questões de existência na memória. A memória vai reconhecer, identificá-la e ela será reservada em memória para que em seguida a função int_main faça a execução inicial. A função int_main é a primeira a ser executada. E dentro da função int_main, no seu corpo, em algum momento eu vou chamar essa função cubo para que ela seja executada e gere um retorno. E esse retorno irá influenciar dentro da função int_main. Só que a função int_main, geralmente, ela retorna valores inteiros. Ela também pode não retornar nenhum valor. Mas geralmente nós inserimos o tipo int para que ela gere dois tipos de valores possíveis, que é o 0, que seria o ideal, quando a função é bem sucedida, e um outro valor 1, que informa algum erro dentro da estrutura da função. Agora vamos a uma atividade. Desenvolva um programa que calcule e imprima a distância entre dois pontos, após serem solicitadas as coordenadas x e y de cada ponto. Nós vamos ter um sistema cartesiano bidimensional e precisamos calcular a distância entre os dois pontos A e B. Eu sei que, para isso, eu preciso iniciar abordando as distâncias verticais e horizontais dos eixos x e y com relação a uma certa origem. E isso para cada ponto, ou seja, A terá suas coordenadas x e y. Essas coordenadas são, respectivamente, distâncias horizontais e verticais. E o B também terá suas distâncias horizontais e verticais, bx e by. E obtido esses valores, ax, ay, bx e by, eu aplico o teorema de Pitágoras para encontrar essa distância, que é aqui esse segmento de reta vermelho, que no caso é uma hipotenusa, já que eu consegui identificar os catetos. E eu vou gerar um código com base nesses conceitos matemáticos que eu acabo de citar agora. Iniciando aqui o idle Gianni, eu vou primeiro inserir as bibliotecas padrão, include stdio.h, biblioteca de entrada e saída. Temos o include stdlib.h, biblioteca de livrarias em geral, para acionamento de funções. E em seguida eu vou incluir uma nova biblioteca, include. Essa biblioteca se chama math.h. Ela vai gerar funções matemáticas que a stdlib.h não possui. É uma biblioteca específica. Eu vou salvar esse trabalho. Eu vou chamá-lo de distância.c. E agora eu vou iniciar com os códigos. Primeiro eu vou criar a função distância. Essa função vai calcular a distância entre dois pontos quaisquer. E o objetivo aqui é o seguinte. Na função main eu vou solicitar as coordenadas de dois pontos. E através dessas coordenadas e chamando a função distância que eu vou criar, o programa ele executará o cálculo da distância entre os dois pontos. Primeiro eu vou inserir a função, ela retornará um valor do tipo float, ponto flutuante, e o seu nome será distância. Ela terá 4 parâmetros, que são as coordenadas x e y dos pontos A e B. Para gerar esses parâmetros, eu preciso informar qual tipo de dados esse parâmetro terá como valor. Eu vou declarar todos esses parâmetros do tipo float, ponto flutuante. Eu vou informar as coordenadas de A e B no eixo x. O primeiro são coordenadas de A nesse eixo, float AX, e o outro é float BX. Agora com relação ao eixo Y, float AY, coordenadas de A no eixo Y, e float BY, coordenadas de B no eixo Y. E essa aqui é a minha função e esses são os parâmetros. Agora eu preciso encapsular o código dessa função. Eu vou iniciar o corpo da função declarando 3 variáveis. É a variável A, B e a variável D. A utilidade dessas variáveis será a seguinte. A primeira, ela identificará o cateto relacionado ao eixo X. A segunda variável estará associada ao cateto referente ao eixo Y.
E a variável d, ela será o cálculo do teorema de Pitágoras, que será a raiz quadrada da soma entre os quadrados de a e b. Primeiro, a variável a, ela será igual à distância horizontal no eixo x entre ax e bx. Eu não preciso me preocupar com a ordem dessas parcelas. Mesmo que elas saiam com um valor negativo, elas serão moduladas quando eu calcular o quadrado dessa subtração aqui. Com relação à variável b, será uma distância vertical entre as coordenadas AY e BY. É AY menos BY. Basta só observar na tela ao lado, onde eu coloco aqui o esboço gráfico da distância entre os pontos A e B que eu criei. E aqui eu vou ter o valor associado à variável d, que será a raiz quadrada. Ela faz parte da biblioteca math.h. Essa aqui é uma função que retorna o valor de raiz quadrada de um número. E a sintaxe é essa aqui. sqrt é uma sigla para square root. E na área de parâmetros eu posso inserir um valor ou uma expressão matemática que irá gerar um valor. E aqui eu posso utilizar o cálculo da soma dos quadrados dos catetos A e B. Aqui vou trabalhar com potenciação, tanto para A quanto para B. E a biblioteca math.h, ela tem uma função que calcula, retorna o valor da potência com relação a um certo número. A sintaxe é POW, é uma abreviação para Power, que é a potência. E nos seus parâmetros, eu devo informar o valor da base e o valor do expoente. Nessa ordem. Eu tenho a base A de expoente 2, que é A ao quadrado, somado com o quadrado de B, que é ou base B, expoente 2 também. E essa linha aqui, ela faz referência à aplicação do teorema de Pitágoras, onde D ele terá o valor que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. E por último, como eu declarei uma função que retorna um valor float, número de ponto flutuante, aqui eu vou informar qual o valor do tipo flutuante será retornado. Return, essa aqui é a sintaxe, seguido da variável d, o valor que está na variável d. Return d. É justamente o valor da distância entre dois pontos A e B. E essa aqui é a minha função. Ela foi declarada, ela ainda não é executada. Agora eu vou criar a função intMain, a função principal. Na função intMain, eu quero retornar um valor inteiro, 0 ou 1. 0 é bem sucedido, 1 é problemas no código da função main. Assim também como eu poderia criar aqui um retorno chamado void. Esse void significa vazio e ele não retorna valor nenhum. A função é executada, só que ela não retorna nada para o sistema operacional. Ela apenas executa a linha de códigos. Eu vou deixar aqui apenas o tipo int e agora eu vou criar o corpo da função main, encapsulado no par de chaves. Eu vou declarar aqui dentro algumas variáveis. São as variáveis que representam as coordenadas dos pontos A e B, só que aqui são outras variáveis. No próximo vídeo eu vou falar sobre escopo de variáveis, que vai diferenciar a questão de variáveis locais com variáveis globais. Eu aqui nesse código estou trabalhando com variáveis locais. E para isso eu preciso declarar novas variáveis que representem as coordenadas do ponto A e B. As minhas variáveis também serão do tipo número de ponto flutuante. E elas serão x1, x2, y1 e y2. Eu tenho x1 e y1, que são coordenadas do primeiro ponto, x2 e y2, que são coordenadas do segundo ponto. Eu também vou apresentar aqui a variável r maiúscula, que será o valor referente à distância entre os dois pontos A e B. Agora eu vou iniciar com as funções printf e scanf, onde eu vou informar uma solicitação
das coordenadas dos pontos A e B, e a função scanf ela fará a inserção via teclado desses valores. Eu vou informar os valores das coordenadas e a variável r ela vai me retornar o valor da distância. Primeiro tenho aqui printf, digite as coordenadas x e y do ponto A. Uma quebra de linha e logo abaixo dessa frase, desse texto, eu vou digitar o valor. Na outra linha, eu vou colocar aqui a função scanf. Como a função printf informa que é para digitar dois valores, então eu vou colocar dois valores de ponto flutuante, que é o percentual %f e percentual %f. E essas duas strings de formatação serão substituídas respectivamente por x1 e y1, que são as coordenadas do ponto A. Na outra linha eu tenho uma outra função printf dedicada às coordenadas no ponto B. Então eu vou digitar aqui, digite as coordenadas x e y do ponto B. Uma quebra de linha. E as informações serão digitadas abaixo desse texto. Eu venho com a função scanf associada a essa função printf. E aqui será o mesmo esquema. Percentual %f, espaço, percentual %f. Duas strings de formatação que serão substituídas por x2 e y2, respectivamente. Pronto, essas quatro linhas aqui, elas são referentes à inserção dos valores para A e B, as suas coordenadas. E após essa informação que é inserida por mim, eu vou chamar a função distância, que irá utilizar essas variáveis x1, x2, y e y2 como os valores que substituirão os parâmetros da função. E esses valores serão inseridos no cálculo da distância entre dois pontos. Aqui eu vou utilizar a variável r, que é o resultado, e eu vou chamar a função distância. E dentro dos parênteses, eu vou digitar aqui o x1, x2, y1 e y2. Percebam que a ordem ela é importante. Eu primeiro digito os valores referentes ao eixo x, assim como está aqui na função, na sua declaração inicial. x1 representará a coordenada de A no eixo x, x2 representará a coordenada de B no eixo x, y1 representará a coordenada de A no eixo y, e y2 representará a coordenada de B no eixo y. Essa aqui é a ordem. Haverá sim a substituição desses parâmetros por essas variáveis. Agora eu vou imprimir um resultado, que é o resultado da distância, printf. A distância entre os pontos A e B é... E aqui eu vou colocar um string de formatação com duas casas decimais. Percentual .2f. Número de ponto flutuante. E aqui uma quebra de linha, só para destacar o resultado das demais informações que vão sair no terminal. A string de formatação percentual %2f será substituída pela variável r na impressão. E por último, eu vou precisar informar o retorno da função return 0. Em vídeos anteriores eu não apresentava essa informação. E agora eu apresento aqui. Nos próximos vídeos eu vou utilizar essa linha de código, onde eu tenho aqui return 0. Eu quero que retorne o valor 0, indica que o código foi bem sucedido. Se o código apresentar erros, eu vou ter o retorno do valor 1 automaticamente. E este aqui é o meu código ao todo. Eu tenho uma função chamada distância, que retorna um valor do tipo float, e essa função será chamada
dentro da estrutura da função int_main, e ela será representada pela variável r. Eu vou compilar o trabalho e vou rodar o programa. E aqui está. Primeiro ele pede coordenadas xy do ponto A. Eu vou escolher 7 espaço 4. Digite as coordenadas do ponto B. 6, insira o espaço e 8. E aqui ele me dá o resultado. A distância entre os pontos A e B é 4,12. Se você for para a caneta e utilizar essas informações, onde 7 é a coordenada x do ponto A, 4 é a coordenada y do ponto A, e você terá 6, que é a coordenada x do ponto B, e 8 a coordenada y do ponto B. Você utiliza essas informações para o desenvolvimento do teorema de Pitágoras. Daí você encontra o valor da hipotenusa, que é a distância entre A e B, que é 4,12. Ou próximo disso, já que eu estou utilizando o valor de ponto flutuante com duas casas decimais. Você pode encontrar a diferença nas casas decimais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.